Eu verei o que nunca vi. Diga isso do fundo do seu coração. Eu verei o que nunca vi. Mais uma vez. Eu verei o que nunca vi. Então, nesta 22ª mensagem, nós vamos falar sobre Deus, único Senhor, a quem os anjos adoram sem cessar. Diga comigo, diga, Deus, único Senhor, a quem os anjos adoram sem cessar. Diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores? Os anjos são espíritos ministradores. Não estão ministrando agora. Enviados por Deus para serviço a favor, glória a Jesus, dos que hão de herdar a salvação. Diga, eu sou herdeiro da salvação. Eu tenho a meu favor para me servir anjos de Deus, espíritos ministradores. Diga, e eu quero entrar nesta dimensão espiritual para ter uma experiência real, concreta, com o ministério angelical. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor, graça, poder, majestade, Deus de misericórdias que se renovaram esta manhã, Deus de graça sobre graça, que além de nos salvar, nos dá o benefício, Pai, de vivermos a salvação, de sermos cabeça e não cauda, de estarmos por cima e não por baixo, de termos para emprestar e não tomarmos emprestado, de reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Obrigada por cada vida que está aqui neste santuário, cada família aqui representada. Obrigada por cada irmão, irmã que está agora ali com seu coração em Ti, Jesus, à volta deste mundo e que está online neste momento. Jesus, Tu estás aqui, mas Tu estás também nos lares destas vidas. Tu estás nestes países onde elas estão. Eu creio, Jesus, eu creio que Tu tens algo novo. O Senhor tem maná fresco para esta manhã. O Senhor tem conhecimento. O Senhor tem revelação da palavra. O Senhor tem mais para acrescentar à nossa vida, porque o Senhor quer que nós desfrutemos, Pai, de tudo que é nosso direito e nossa herança em Cristo Jesus. Por isso, levamos cativos os nossos pensamentos agora em obediência a Cristo, dizendo nada, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma preocupação vai roubar aquilo que o Espírito quer me revelar. Eu me abro para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Que assim seja na vida de cada ovelha, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Aleluia. Aí, Silma. Glória a Jesus, diga glória a Jesus. Hoje eu tenho que estimular você a falar, porque os anjos estão aqui, neste lugar, ministrando, precisam ouvir aquilo que sai dos nossos lábios, e eu quero que você mantenha a sua confissão. Aliás, antes da ministração sobre anjos, nós falamos sobre confissão. Então, não deixe que um tema novo cale o tema antigo, anterior. Que não se torne velho, mas que você possa exercitar tudo, misturando tudo e levando tudo adiante, porque isso é que faz diferença e que amadurece a vida de um cristão. Amém? Então, amados do Senhor, nós vivemos num mundo, todos nós sabemos, que jaz no maligno. Ora, Deus, sabendo que este mundo jaz no maligno, e face às circunstâncias adversas que todos nós vivemos, por causa das vicissitudes, por causa da lei do pecado, por causa da morte que há sobre a terra, Deus deixou anjos para nos servir, Deus deixou anjos para nos guardar, Deus deixou anjos para nos proteger, Deus deixou anjos para nos beneficiar. Portanto, nós vamos aproveitar de todos os benefícios deste ministério angelical. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2, está escrito: seja constante o amor fraternal. Então, amados, os anjos de Deus conhecem um tipo de ambiente muito bem, que é o ambiente do amor, porque eles estão diretamente com o Senhor.
E Deus é amor. Então, eles são resultado, a criação dos anjos, do amor de Deus. Por eles, por nós. Então, assim, seja constante o amor fraternal. Uma boa ambiência para que os anjos permaneçam é nós cultivarmos amor fraternal. Por isso, olha o irmão que está ao seu lado e diga: eu te amo no amor de Cristo Jesus. Cultive amor fraternal. Muito bem. A boca fala do que está cheio o coração. Muito bem. Diz o versículo 2 de Hebreus capítulo 13. Não negligencieis a hospitalidade. Então, quem ama é hospitaleiro. Quem ama é uma pessoa generosa, é uma pessoa solícita, não é? Então, não negligencieis a hospitalidade, o tratar bem as pessoas. Nem sempre é hospedar em casa. A hospitalidade, esta palavra vem do prestar assistência, prestar socorro, de você dar atenção, de você cuidar, né? Então, não negligencieis a hospitalidade. Seja hospitaleiro, seja generoso, seja amoroso, seja flexível, pois alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Você já pensou que coisa maravilhosa é você estar acolhendo um anjo no seu trabalho, no ônibus, quando você conversa com alguém, dá uma atenção para uma pessoa, na sua casa, quando você recebe alguém, quando você atende bem. Às vezes é um empregado que foi levar alguma coisa, né? Foi um enviado para ali fazer uma entrega. Às vezes é um rapaz da motocicleta que vai lhe servir como um motoboy, como nós chamamos. Enfim, não importa quem seja, preste atenção, porque alguns, praticando essa hospitalidade, acolhem anjos. Ali estão às vezes anjos, para ver como nós nos portamos. Porque tem gente que é muito educada quando está num certo ambiente social, muito fina. É gente que é muito, até assim, generosa por causa de alguns interesses. Mas quando está lá no secreto, trata mal um funcionário, trata mal aquele faxineiro do prédio, trata mal aquele porteiro, trata mal aquela pessoa que está ali no supermercado colocando coisas na prateleira. Nós precisamos prestar bem atenção, porque o Senhor diz que esse fraterno, essa coisa de nós entendermos que o amor precisa ser preservado, porque a ambiência é criada num ambiente de amor, num ambiente de bondade, de generosidade. E às vezes ali à nossa volta estão anjos. E sem saber, nós estamos ali sendo testados. Nós estamos ali sendo provados por Deus. Para ver como nós fazemos, né? Como é que nós reagimos. E a verdade desses 2 versículos, né? Deve estar muito presente em nossa mente. Porque sem sabermos, sem nos darmos conta, nós estaremos tratando ou nos relacionando com anjos. Eu falei aqui certo dia e repito, há muitas pessoas aqui na igreja hoje que já se relacionaram com anjos. Naquele momento não perceberam, naquele momento não o souberam. Mas depois, pelo fato ocorrido, pelo ensejo, pela circunstância, pelo recado, pela revelação, se deram conta de que era um anjo e não era uma pessoa normal, uma pessoa de carne e osso. Amém? Então, vamos ficar atentos, porque os anjos vão tomar formas de homens, se for necessário, forma humana, para se comunicar conosco. E podem estar em qualquer lugar, em qualquer parte. Amém? Eu falei aqui para conversarem com a pastora Dama, você não estava aqui num culto de quinta, pastora, sobre aquele senhor no ônibus. Nas vésperas de nós irmos para um congresso, né, no Rio de Janeiro, a convenção anual. Falei aqui do bispo Natan, do bispo Fê, alguns jovens se lembraram também daquele rapaz, o jovem senhor, da jaqueta de couro e olhos muito azuis, que sentou-se num culto para adorar a Deus e estimulá-los a adorar. Eles só se deram conta que era um anjo quando ele desapareceu do meio deles. Então, na hora, parece uma pessoa normal que está ali interagindo com você, mas há um propósito de Deus, há uma função para aquilo, ok?
Procure essas pessoas e vão conversar depois. Fala, conta, essas experiências enriquecem a nossa vida, nos abrem para nós também termos experiências com os anjos. Amém? Terminou o culto aqui, na quinta-feira, tem que compartilhar, né? E imediatamente, alguns irmãos vieram aqui à frente falar conosco, e que não costumam vir aqui à frente assim, né, nos cumprimentar, o horário é sempre, né, muito corrido, e vieram falar, olha, preciso compartilhar alguma coisa, que não foi um flash, não foi uma alucinação, mas enquanto a bispa pregava, eu vi como um relâmpago, então alguma coisa muito rápida, e tinha uma pessoa ali, sentada ali, olhando para a bispa, tomando conta do altar. E num primeiro momento, ele pensou, como era uma figura, parecia masculina, assim, ele pensou que era o nosso querido diácono Tiago, que ia se sentar no teclado. E depois ele disse, não era o diácono Tiago, era um varão, não conseguia perceber as feições, mas ele estava cuidando do altar enquanto a bispa ministrava. Eu queria que você se abrisse para isso, porque aqui está cheio de anjos, aqui está cheio de servos e conservos nossos para ministrar através do altar, para me ajudar, para ajudar você também aí no seu lugar a prestar atenção, a crer, sabe, a estimular você a confessar, para que ele possa agir em seu favor. Amados, nós estamos aqui diante de uma realidade poderosíssima. Eu não vou deixar isso escapar. Amém? Então, lembre-se, isto pode ocorrer em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias. Nós seremos capazes, pelo acontecimento que temos, né, de ministrar em nossa vida este tipo de paz, de certeza em nosso coração, a ponto de nós podermos entender que algo muito grande está para acontecer, quer seja no trabalho, em casa, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, em nossas questões judiciais pendentes. Então, se você tiver algum tipo de experiência que não é comum, que não é coloquial, que você perceba que é uma intervenção angelical, se prepare, porque algo está para acontecer na sua vida. Algo está para se manifestar. Deus está cuidando de você, abrindo a tua mente, abrindo o teu coração para que você comece a manter a confissão, e aquilo vai se manifestar, você vai trazer à existência, pela fé, coisas que não existem. Esta pessoa que se comunicou num ônibus com a pastora Dama, né, que pegou ali um lápis e começou a rabiscar, lembra-se, pastora, num papel, num bloquinho, né, começou a falar de coisas que iam acontecer no próximo final de semana, tipo assim, parece que estava indagando, mas depois tudo que esse anjo falou, a nossa pastora, verdadeiramente aconteceu no sábado, lá na nossa convenção. Coisa que nós jamais imaginamos que acontecesse numa convenção, aconteceu naquele ano. Então, o anjo vem, prepara, né? Abre o entendimento para você também abrir a sua percepção e o espiritual para aquilo que está para acontecer. E quando acontece, você diz, uau, Deus avisou, Deus preparou, Deus deu a dica. Nós precisamos só ser mais hábeis, né? E ter mais discernimento aguçado para nós nos apropriarmos daquilo que é esta manifestação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muito bem. Então, em nossas situações difíceis, nós temos que clamar a Deus para que os anjos ministrem em nosso favor, que desfaçam os sofismas, que desmantelem as altivezes, que arrebentem as fortalezas que estiverem instauradas em nossas mentes, principalmente em nossas mentes, não é? Porque muitas vezes nós temos ideia fixa sobre alguma coisa, e aí quando alguém vem e conversa, né, nós vemos isso até com pessoas da igreja. Você começa a pensar, é mesmo. Talvez não seja dessa forma que eu venho pensando. Talvez as coisas não sejam dessa forma. Quando vem um anjo, ele te persuade, porque ele vem com o poder de Deus, com a palavra certa de Deus. Então, vale a pena você prestar atenção e discernir todas as coisas. Lógico, julgar tudo e reter aquilo que for bom. Com certeza, os anjos darão soluções justas às nossas causas e aos nossos problemas. Amém? Muito bem. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz: mas tendes chegado ao monte Sião, a igreja de Cristo, a igreja em graça,
e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Então, onde estiver reunida a igreja de Jesus Cristo, há uma incontável hoste de anjos. Esta palavra diz respeito ao porvir. Mas o Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele mesmo estará presente. Agora, Ele vem, está presente e ordena aos exércitos celestes que ali hajam, que ali nos beneficiem, que ali nos sirvam. Então é bom estar reunido no nome de Jesus. Eu não sei quando você sai daqui, onde você almoça, durante a sua semana, quantas vezes você se reúne com pessoas que são de Jesus e estão falando em Jesus. Ou estão compartilhando coisas de Deus. Se você não faz isso, aprenda a prestar atenção e comece a fazer. Porque onde 2 estiverem ali reunidos em nome de Jesus, ou seja, 2 de Cristo juntos, com a mente de Cristo ativada, você pode estar falando sobre trabalho, você pode estar falando sobre a família, você pode estar falando sobre a política, você pode estar falando, mas se você estiver falando em Cristo, se você estiver falando para edificar, consolar e exortar em cima da palavra, o Senhor está ali. E onde Deus está, coisas acontecem. Então não jogue conversa fora. Não fique de papo furado, desculpe o termo bem popular. Não fique de papo furado quando você pode ter ministrações angelicais no seu dia a dia. Quando você estiver longe. Porque tem gente que diz assim, não, eu preciso ir para a igreja. Só domingo agora o culto. Não, ou em quinta-feira, hoje é segunda. Ou tem a oração, mas eu não posso ir. Amado, ali, junte com alguém da fé, porque Deus está ali, os anjos estão esperando que você ministre, que você fale, que você confesse a sua posição espiritual. Não jogue conversa fora. Aliás, palavras torpes, conversa que não edifica. Amado, o anjo está ouvindo tudo. Eu disse aqui na quinta-feira, respondendo a alguns WhatsApp, e-mails que chegam, que é o seguinte, o anjo está em tudo mesmo, ele vê tudo mesmo. Até alguns momentos mais íntimos, ele vê sim. E não só o anjo vê, como Jesus vê. Jesus mora em nós, amado. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto para termos uma intimidade com o nosso cônjuge, Jesus não sai fora. E a gente tem que entender que tudo que for profano, tudo que for pecado, tudo que for imoral, tudo que for iniquidade, não pode ter a bênção de Deus depois em qualquer outra área. Casais, prestem atenção. O leito é sagrado. O leito de um casal cristão é sagrado. Tudo que estiver fora, tudo que for mundano, sujo, demoníaco, ensinado pela Rede Globo de televisão, nas suas novelas encardidas, é pecado. Deus está vendo, os anjos não poderão ministrar na vida de um casal, de uma família, cujo leito é profano. Não era o assunto, mas fiz o parênteses porque o Espírito aqui me impulsionou a falar. Esta é uma igreja de conhecimento e não de utopias, de enganação. Nós precisamos ter os pés no chão, amados, para vivermos o evangelho da graça de Deus. Amém? Porque tem muita gente que em casa tem uns assuntos nada a ver. Umas coisas bem rasas ou bem... Depois vem para a igreja, louva. Depois vai para casa, fala de novo. Depois defende aquele amigo que é do capeta. Depois vem... Amado, Deus não é doido, não. Deus está de braços cruzados dizendo, qual que é a tua? O que você quer da tua vida? Você pensa que engana quem? Depois, eu quero ser abençoado, eu quero ter meus sonhos realizados. Não vai ter, amado, não vai ter. Aqui não é palavra contrária, é palavra bíblica. É sim, sim, não, não. O que o Senhor Jesus disse? O que passar disso é essa. Vale lá, vale cá, faço média lá, faço média cá. O que passar disso é do maligno. Então nós queremos usufruir de tudo que é nosso direito. Então nós temos que arrancar tudo que é maligno. Tudo que é em cima do muro.
Tudo que é média com lá e com cá, não tem que fazer média, tem que amar Jesus Cristo e a sua palavra. Tem que dar testemunho de que é salvo, porque eu tenho descoberto que tem muito crente que é crente só no título, não é salvo. Porque o salvo é regenerado, o salvo tem a mente de Cristo. O salvo já largou o mundo. O salvo não tem prazer no profano. O salvo tem prazer no santo. O salvo tem prazer na obra de Deus. O salvo tem prazer na verdade. Quando a verdade incomoda, quando falar de Bíblia incomoda, quando falar dos preceitos morais bíblicos incomoda, é porque não há salvação. Porque quando se é salvo, se tem prazer nos preceitos bíblicos. Ainda que a gente tenha saído de um tremedal de lama, a gente tem prazer de saber o que é verdadeiro e certo. Porque aquilo lá nos arrasou, nos acabou, nos levava para o inferno. Então, onde estiver reunida a igreja de Jesus Cristo, há uma incontável hoste de anjo. E nós não os vemos muitas vezes, na maioria das vezes, mas se Deus permitir, nós os veremos. E quando nós começamos a confessar a palavra, os anjos de Deus ouvem, e a Bíblia diz que eles executam o que sai da nossa boca, as nossas ordens. Amém? Tivemos aqui o testemunho da Viviane. Não é que nós vamos cultuar anjos, hein? Nós sabemos que é Deus quem dá ordens. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque tem gente que foi embora da igreja, porque um dia eu disse aqui do altar, e o nosso ministério crê assim, que nós podemos dar ordens aos anjos. Eu vou deixar isso para você não ir embora rasgar o cartão para um outro momento, onde houver maturidade total do corpo de Cristo, para a gente falar sobre por que nós hoje podemos dar ordens aos anjos. E quem pode? Quem pode é quem está de fato sentado com Cristo nas regiões celestiais, mas não só porque recebeu isso imputado por graça, mas que verdadeiramente tem o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, a vida de Cristo manifesta nesta terra. Amém? Então, só para deixar aqui um gostinho. Não, esse negócio de dar ordem a anjos, não é qualquer um. Se você já está falando assim, você é uma pessoa que não pode dar ordem a anjos. Entendeu, pastor Cláudio? Assim, não, eu não concordo com essa doutrina. Você é um dos que não pode dar ordem a anjo, porque o anjo não vai te atender, não vai te aturar, vai falar, fica na sua, fecha essa boca. Então, uma vida de santidade e irrepreensibilidade coloca em condições de poder falar com os anjos sim. Tá bem? Muito bem. Ponto 1. Anjos são conservos do homem. Diz em Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado. Discípulo que amava, que manifestava amor. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Versículo 9. Então o anjo me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Conservo de todos nós. Adora a Deus. Então o apóstolo João, apesar de toda a sua vivência evangélica, e do seu conhecimento, pelo contato que ele teve, contato íntimo com o próprio Senhor Jesus, João tinha algumas dificuldades a respeito de como lidar com os anjos. Então, por ele ter dúvida, é que quando o anjo chegou e começou a falar que traria revelação da parte de Deus, a primeira atitude de João, esse homem que tinha autoridade espiritual, logicamente, foi uma atitude equivocada, foi uma atitude incorreta. Ao ver o anjo, ele ficou tão extasiado que ele se ajoelhou para adorá-lo. Nós vimos aqui que só no Velho Testamento o anjo do Senhor, que era uma teofania do próprio Senhor Jesus Cristo, ou uma cristofania, é que permitia ser adorado, porque ele não era um anjo comum, ele era a manifestação de Deus mesmo, tocável, tangível no Velho Testamento. Mas João, por desconhecer a sua posição espiritual, ele errou em adorar o anjo. E a resposta do anjo foi, vê, não faças isso.
Não faças isso. Então não é para ter anjinho em casa, figurinha de anjo, até porque esse anjinho não existe na Bíblia. Você teria que ter um anjo de 2 metros lá na sua casa, mesmo assim estaria errado manter qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de semelhança, ok? Então, não faça isso. O anjo repreendeu a João, dizendo que não era para ser adorado, era para ele adorar a Deus. Então os anjos, diga assim, não são para serem adorados. O único que é digno de adoração e louvor é o Senhor Jesus Cristo. Diga, o único que é digno de louvor e adoração é o Senhor Jesus Cristo. Então o anjo disse a João, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O que o anjo quis dizer com eu sou conservo teu? Ele estava dizendo, não me adore, eu sou igual a você. Era praticamente isso, na questão do servir, eu sou igual a você. O que é um conservo? Um conservo o que é ser conservo? É ser servo com, né? Ou seja, é ser alguém que serve a Deus com habilidades próprias, com capacidades próprias, com virtudes próprias. Então, nós somos conservos dos anjos. Nós temos qualidades próprias, eles têm as deles, nós temos as nossas virtudes próprias, capacidades próprias. Então, por sermos conservos, homens e anjos servem a Deus. E foram criados com a missão prioritária de adorarem a Deus. Vamos confessar isso. Diga assim, diga. Por sermos conservos, homens e anjos servem a Deus e foram criados com a missão prioritária de adorarem a Deus. Muito bem. Ponto 2. Anjos e filhos de Deus foram criados para o louvor e adoração do Todo-Poderoso. Quem aqui é anjo, levanta a mão. Agarra aí quem está do teu lado que levantou a mão. Porque os outros todos que não levantaram são os filhos de Deus, certo? Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Muito bem. Deu para entender? Nós não somos anjos. Nós somos filhos de Deus. Seres espirituais que receberam um corpo de carne. Tem que deixar claro isso, hein, gente? Amém? Muito bem. Então, anjos e filhos de Deus, estamos nós nesta categoria, foram criados para o louvor e adoração do Todo-Poderoso. Os anjos, eles ministram constantemente ao redor do trono de Deus na adoração. Então, a adoração, ela é claramente uma das funções principais ou primeiras dos anjos. Vamos ver um pouquinho em Isaías 6:3 que diz: e clamavam uns aos outros dizendo, os anjos clamavam entre si, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que exércitos? Das guerrilhas da Comando Vermelho? Dos exércitos da Síria? Da Arábia Saudita? De Israel? Não. Que exércitos? Das milícias angelicais. Então, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que exércitos? Porque eles são valorosos em poder para lutar por você e por mim. Toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4, 6-9. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, é um anjo, tá? Com essas características, seres viventes, porque não é bicho, não é gente, é um ser angelical que tipifica algumas coisas que nós não vamos estudar agora. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você também não deveria ter descanso.
nesta questão. Descansar das fadigas, sim. Descansar das preocupações, sim. Mas nunca descansar de louvar e adorar a Deus. Você deveria ter todo o tempo esse coração e essa mente preparados para o tempo todo que você puder se conectar espiritualmente, estar glorificando ao Senhor. Amém? Apocalipse 5, 9, 11 e 12. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para um pouquinho aí, volta. E entoavam um novo cântico dizendo, ou seja, os anjos inventam cânticos. E eles cantavam, nós não sabemos a melodia disso, mas eles estavam cantando isso. Inventando uma melodia e inventando esta letra. Digno és de tomar o livro. Eu não sei qual a melodia, mas é isso que eles estavam ali fazendo. De tomar o livro, abrir o selo. Eles vão cantando realidades bíblicas, realidades celestes, realidades do que ainda está por vir. Amém? Vamos para o 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. 12. Proclamando em grande voz, imagina esse coral, milhões de anjos, milhares de milhares, eles não desafinam, eles não têm limitação de tessitura, eles não perdem o ritmo. Eles não se cansam, eles não perdem o fôlego, eles não ficam roucos. E nós temos uma carne que está sujeita a algumas coisas. Por isso que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, não são os que adoram na carne, porque está rouco, hoje eu não vou à igreja. Eu não posso cantar hoje porque... Para. Subjuga essa carnona e canta em espírito. Subjuga essa carne e dá o seu louvor lá com tudo que você tem lá dentro. Dá sim. Não vou ao culto hoje porque afinal eu estou um pouco afônico. É? Onde você aprendeu isso? Não tem isso na Bíblia. Vem afônico. Mas se eu não consigo nem falar... Você consegue pensar? Você consegue sentir? Você consegue ter um querer aí dentro? Porque afônico você vai trabalhar na segunda-feira. Afônico você vai numa festa. Tem que vir afônico para a casa de Deus para ser curado e para dar a Deus a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Ele. Ele não nos olha na carne. Acabam aqui as desculpas, hein? Em nome de Jesus. Ok? Proclamando em grande voz, todos cantando, proclamando, alto, né? Vamos louvar a Deus. Vamos lá, aí vem o ministro aqui. Olha o Tiago, ó, com aqueles saltitos. Os saltitos devem inspirou o bispo hoje. Eu olhei para o lado do bispo, não parava de saltitos. Saltitante. Isso é, sabe... A gente se soltar e vamos embora. Agora sim. Digno és. Estou vendo aquelas mães perambulando ali que não param. Digno és, Senhor. Amado, o Senhor falou, eu sou digno de quê? Eu sou digno da tua mão no bolso? Eu sou digno de você ficar bisbilhotando as mães nos berçários? Sou digno do quê? Que dignidade é essa que você me dá? É que nós achamos, né, na nossa pequenez, Deus está aceitando qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa para aceitar qualquer coisa. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei de Reis, Ele é o Senhor de Senhores, Ele é o maravilhoso, Ele é o majestoso, Ele é a estrela de Davi, Ele é o Salvador. Ele é Deus, Ele é o Shaddai, o Deus da provisão, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que dá vida eterna. Ele é o Deus Criador. Que qualquer coisa é essa que nós vamos oferecer a Ele? Sim, no estádio de futebol, basta você ver aí, ó. Não precisa nem ir, vê pela TV. Eu acho interessante aqueles jogadores que fazem
Bonito, né? Eles estão lá para isso. Depois eles pedem música no Fantástico. A gente pede algum louvor para Deus quando a gente se sai bem? A gente pensa nisso? Temos que pensar. Amém? Proclamando em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Bom, isso é o anjo. Isso são os anjos. E nós, filhos de Deus, para que fomos criados? Entre outras coisas, igreja, Deus nos criou em primeiro lugar para o louvor da sua glória. Está escrito, por isso nós cremos em Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua. Ele fez tudo conforme ele quis. Ele criou você para o louvor da glória dele. Amém? Então, a glória de Deus é o grande propósito da criação, não só do homem, mas de toda a terra. Diz em Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Se não for assim, todas as coisas que a gente está fazendo, não estão servindo para nada. Porque dele, de Jesus, por meio de Jesus, e para Jesus, são todas as coisas. Então a gente tem que pensar bem como é que está a nossa vida, porque todas as coisas são para Ele. O que a nossa vida está dando para Ele? Está representando para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Jesus criou todas as coisas para si próprio. Amados, sendo nós criados para louvor da glória de Deus, como é que nós podemos louvá-lo? Vamos colocar ali algumas instruções. Reconhecendo o seu senhorio. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive nós. Diga, Ele é o meu Senhor. Diga, Ele é o meu dono. Ele é o meu proprietário. Diga, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu juiz. Ele é o meu advogado. Ele é o meu médico. Número 2. Vivendo uma vida de santidade. Você pode glorificar a Deus vivendo uma vida de santidade. O que fazemos com o nosso corpo, o que pensamos e o que falamos, como procedemos, isto vai refletir em louvor a Deus ou não. Nós somos vasos de misericórdia preparados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Amém? E número 3, como é que nós podemos louvar a Deus? Compartilhando a sua palavra e testemunhando aquilo que Ele fez por nós. Tem gente que acha que só no domingo, na hora do louvor. Não. Durante a semana, reconhecendo, cuidando do corpo, cuidando dos pensamentos, testemunhando, compartilhando a palavra de Deus, nós vamos estar louvando a Deus. Amém? Muito bem. Ponto 3. Jesus, o único e verdadeiro Deus a ser louvado e adorado. A Bíblia é clara, igreja, ao reconhecer que Jesus é o próprio Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E Deus falou a respeito da manifestação do Filho em Hebreus capítulo 1, versículos 6 e 8. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, com letra maiúscula, primogênito, se referindo ao Senhor Jesus, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, é para adorar Jesus. Mas e Deus? Jesus é Deus, por isso a instrução para adorar a Jesus. Versículo 8. Mas acerca do Filho, olha o que está escrito, o teu trono, ó Deus, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, o Filho é, diga, o Filho é Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, o teu trono, ó Deus, aqui com isso, o Senhor está dizendo que há um só trono, um só Deus, e Deus é Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Apocalipse 4, 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu, quantos tronos? Um trono. E no único trono que tem no céu, quantos assentados? Um sentado. Alguém sentado. Aleluia. Versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Quem é que está no trono, igreja?
Quantos tronos existem no céu? Quantas pessoas sentadas no trono? Quem é que está sentado no trono? Por que ele está sentado no trono? Porque ele é Deus. Ponto 4. Você sabia que os anjos estão ouvindo o que você está falando? Se ele confere isso aqui com a verdade, eles têm que falar, tenho que servir esta pessoa hoje. Tem que ministrar ela, sabe das coisas bíblicas. Ponto 4. Jesus procura verdadeiros adoradores. Eu acho muito interessante essa expressão, Jesus procura. Jesus sabe tudo. Por que ele usa essa expressão? Que ele procura. Porque é para a gente entender que não é fácil de encontrar, viu, senhor Marinha? Ele está procurando. Tá? Quando ele encontra, é a festa. Mas ele está procurando. João 4:24 diz isso. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, agora vem a questão, o cerne. Como é que nós adoramos a Deus em espírito? O que é adorar a Deus em espírito se eu sou carne? Eu sou carne exteriormente, mas no meu espírito eu sou perfeita, como os anjos são perfeitos. Então, se os anjos podem dar a Deus um perfeito louvor, nós também podemos, desde que seja em espírito e em verdade. Aliás, Deus só aceita adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós temos que nos despojar totalmente de toda lógica, de toda humanidade, de toda racionalidade, de toda carnalidade. Adorar em verdade. O que é adorar em verdade? É adorar somente através de Jesus, já que Ele é a própria verdade. Bispa, mas o oposto acontece? Que oposto? Se há adoração em verdade, deve haver adoração em mentira. E o que é adorar em mentira? Você quer saber? Porque há muitos crentes adorando em mentira e Deus não encontra adoração naquele crente. O que é adorar em mentira? Isaías responde, capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse, visto que este povo, ele está falando do povo dele, se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O que é feito maquinalmente, Deus não recebe. Então, olha para o telão e canta, não estou pensando em nada. Maquinalmente, não serve. Quer dizer, bispo, que pode ter gente que vem a todos os cultos, pensa que está adorando, que Deus está recebendo e Deus não está? Perfeitamente. É a adoração em mentira. É aquela que é somente com o quê? Com a boca, com os lábios, está ali, presencialmente parece que está honrando a Deus, mas o coração está longe, o pensamento está longe, não tem temor, porque durante a semana faz cada coisa que, meu Jesus amado, é de tremer. E o que acontece? Só fica ali mandamentos de homens. A pessoa acha que vindo ao culto, está seguindo um mandamento que é para congregar, então isso faz maquinalmente, coisas aprendidas que não levam à perfeita adoração, ao perfeito louvor. A gente tem que tomar muito cuidado na hora, especialmente que estamos para adorar, que estamos para louvar. A gente tem que subjugar a nossa carne. Você já viu? Olha, Maria, eu vou tirar aqui o nosso pessoal técnico que fica fazendo imagens no celular para o Stories. Eles estão para isso, há um revezamento entre eles, há uma escalinha para não deixarem de adorar, de louvar todo o culto. Então eles se revezam, isso é divulgação, amém, para a palavra correr, o louvor, a beneficiar outras pessoas. Agora, a gente vê a grande massa que vem para o louvor de Deus, para adorar a Deus, chegando depois do louvor, depois da adoração, veio dar o quê? O bagaço? Desculpa, mas não vai embora da igreja, porque se você for para outra, você vai enganar Deus na outra. Então aqui você não está para enganar Deus, aqui está para você viver o evangelho da graça de Deus, viver o cristianismo legítimo. Você tem que ter prazer em vir trazer o seu culto racional a Deus, seu corpo é o seu sacrifício. E por que Paulo diz, apresentai o vosso corpo como sacrifício? Porque às vezes o corpo está doendo. Hoje nós tínhamos ali um ministro no vocal de louvor, que ele veio para cá, ele estava a ponto de ir para o hospital.
Ele veio para cá, mas nós levantamos um clamor por ele. Ele subiu e louvou em espírito e em verdade. Subjugou a dor, subjugou a carne. Então assim, a gente tem que, sabe, entender quem nós somos, qual é o propósito. O que eu estou fazendo aqui? Eu venho cumprir tabela? Eu venho ser religiosa? Eu não engano a Deus. O reflexo da minha espiritualidade ou carnalidade ou religiosidade vai refletir na minha vida, no dia a dia, na minha casa, nos benefícios ou não daquilo que Deus tem na palavra. As irmãs e os irmãos estão entendendo? Eu não posso encerrar essa palavra sobre anjos sem tocar nesses assuntos, porque assim, eles louvam perfeitamente. Ah, bispo, mas eles não têm carne. Sim, eles têm uma vantagem sobre nós. Concordo. Mas o Senhor Jesus disse que procura adoradores não entre os anjos, entre nós. Que o adorem em espírito e em verdade. Então é possível, ainda que a gente tenha uma carne, adorar em espírito e em verdade. E o que nós fazemos com a nossa carne? Subjugamos, humilhamos, repreendemos, levamos os pensamentos cativos, suportamos ali qualquer desconforto ou uma dor, porque é no momento de adoração que o poder se manifesta e a cura vem, o milagre acontece, quando é em espírito e em verdade. Aí sim, aí as coisas andam. Muito bem, então, para a gente ir para o último ponto aqui. A adoração mentirosa é aquela que é feita com os lábios, mas não com o coração. E ponto 5, para encerrarmos, quero falar sobre a perfeita adoração. Adoração perfeita é o mesmo que adoração excelente. Adoração perfeita é o mesmo que adoração completa. Adoração excelente é aquela que obedece na íntegra à afirmação de Jesus. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Quando você entendeu que é adorar em espírito e em verdade, você está dando a perfeita adoração. A adoração é excelente, a adoração completa. Isso não tem a ver com ser afinado ou não. Aqui para cima precisa ser, mas nós todos aqui embaixo, o Senhor não nos colocou para ministrar, ensinar, dirigir, mas para juntos louvarmos a Deus. Então eu subjugo a minha carne e deixo de dar desculpa, de rouquidão, de ser afônica, estar afônica, de estar isso e aquilo. A adoração excelente é aquela que obedece na íntegra à afirmação de Jesus. Deve ser adorado em espírito e em verdade. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais. Então está falando que nós temos um corpo de carne que faz essas coisas. Come, bebe, ou façais outra coisa qualquer. Esteja no culto, esteja louvando, cantando, adorando. Ou qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Ok? Adoração para o servo de Deus é um estilo de vida. Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus. Tudo, amados, é tudo mesmo. O andar, o vestir, o comer, o trabalhar, o negociar, o falar, o pensar, o agir, o relacionar, tudo. Não há meio termo. Ou glorificamos a Deus, ou glorificamos ao diabo. É possível dar a Deus uma adoração perfeita, completa e excelente? Resumindo, é possível? Sim. A adoração perfeita é sempre baseada na palavra de Deus. Por isso, tudo que a gente canta aqui, a gente não está trazendo um poema de Drummond para cantar aqui para Deus. Pode ser bonito, mas a adoração perfeita é baseada na palavra de Deus. A palavra é a verdade, ok? Então, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, não é com um poema de Cassiano Ricardo. Com salmos, eu gosto dele, tá? Com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amados, eu ouso dizer que uma grande parte dos adoradores passa a semana inteira sem sequer abrir a Bíblia. É triste. Eu tenho minhas dúvidas se uma pseudo-adoração tem validade quando parte de alguém que não ama a palavra de Deus.
Eu quero dar uma palavra aos músicos e ministros, os que já estão e os que virão. Neemias 8:7 diz assim: e Jesua, não é Jesus, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. O que eu quero dizer? Que 13 pessoas do ministério de louvor ministravam o ensino da palavra ao povo de Deus. Vocês concordam que eles deviam saber muita palavra para ensinar ao povo? Lógico. Então não pode ser um Zé Mané, porque canta bem, porque toca bem. Tem que conhecer palavra, tem que viver a palavra, porque só pode ensinar a palavra quem conhece e vive palavra, senão não tem autoridade. Neemias 8, 8 e 9. Leram, quem leram? Aqueles 13 ministros de louvor. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Eles eram professores da palavra. Eles explicavam, eles esmiuçavam a palavra. Louvadores, ministros de louvor. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam tudo, ensinavam todo o povo, lhe disseram. O que todos disseram? Então ali está o sacerdote, ali está o governador da província, né, de Deus, ali estão os levitas, juntos. Eles disseram o quê? Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então diz o texto que os ministros de louvor leram, interpretaram, explicaram a palavra de Deus para que o povo entendesse tudo direitinho. E eles disseram, nada de tristeza ou choro. Aqui em cima tem que ministrar alegria. Aqui em cima o povo de Deus que ministra louvor nesta casa tem que ministrar em espírito e em verdade. Não pode trazer peso para a igreja, não pode trazer melancolia para a igreja. Tem que trazer a alegria do Senhor, o renovo do Senhor. Tem que trazer algo espiritual. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. E por último, Neemias 8, 10 e 11, que dizem: disse-lhes mais, ide. Quem disse-lhes? Neemias, quem mais? Esdras e os levitas. E aqueles 13 lá, juntos. O que eles disseram? Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que eles disseram? Vão comer, vão se renovar fisicamente, vão se fortalecer fisicamente e se alegrem. Guardem os feitos do Senhor, guardem cada dia que vocês vêm à casa do Senhor. Os ministros de louvor tranquilizaram o povo de Deus. Que missão importante, não é? E para encerrar a última frase no telão, ministrar louvor e adoração é muito mais que tocar e cantar. Amém? Então agora, ministros de louvor, espero que já estejam aqui no altar ou subindo, nós vamos nos juntar à igreja. E como igreja nós vamos nos juntar aos anjos. Para encerrar esse culto adorando ao Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Numa perfeita, completa e excelente adoração. Aqui é um treinamento do que vai ser do céu. Mas esse treinamento aqui tem que ser bom. Então, ai, minha barriga está roncando. Afina ela para roncar no tom, que nós vamos agora louvar a Deus. Que o ronco seja espiritual.
Ah, eu não posso passar da minha hora de comer. Imagina se Jesus falasse para você: eu não posso passar da minha hora de receber louvor e adoração. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Não há mais desculpas para não nos juntarmos aos anjos e darmos um perfeito louvor. Carne é carne, não serve para nada. Põe ela aí de lado, subjuga. Para de sentir fome, sede, cansaço, sei lá o quê. Porque como disse o bispo aqui, no estádio de futebol, ninguém lembra de comer. Tem lá 45, depois mais 45. Se tiver prorrogação, se tiver pênalti, está todo mundo vibrando. Aqui na igreja, ai, vai demorar, vai acabar. Será que vai falar mais alguma coisa? E se tiver prorrogação? Se Deus quiser que a gente bata pênaltis aqui? Tem mais coisa em jogo do que a gente possa imaginar, irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. É hora de adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Quer sair do lugar? Pode sair e vir aqui. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia! Louvemos a Ti, Jesus, com todo o nosso coração, Pai. Nós rendemos a Ti a nossa melhor adoração, Pai. Aquilo que está dentro, Senhor, do nosso coração, Jesus. Um coração quebrantado, um coração, Senhor, ansioso em Te adorar. Digno é o Cordeiro que foi morto, e Santo, Santo Ele é. Cante! E um novo cântico, e ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, e Santo, Santo Ele é. E um novo cântico, e ao que se assenta sobre o
Extasiado, eu fico ao ouvir maravilhado, maravilhado, extasiado. Jesus, eu fico ao Jesus, teu Jesus, maravilhado e maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é plenitude de vida, misteriosa, água viva. E santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, santo, santo, e santo, 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 aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te cante com todo o seu coração. Santo, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Com toda a tua força, cante, 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 adore, adore ao Todo-Poderoso, o Jesus Cristo, o nosso Deus. E santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Te adorarei, nós te adoraremos para sempre e sempre e sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Será que pode ser sempre assim, igreja? Será que pode ser ainda melhor do que foi agora? Ministros de louvor, músicos, será que dá para ser assim sempre? Em espírito e em verdade, em unidade, sobre a palavra, com amor fraternal, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. glória a Deus. Deus está nos ensinando como ver os céus abertos. Aleluia. Bispo, Glória a Deus. A paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que tomam posse dessa palavra e a recebem em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Boa